Você já imaginou que o deserto do Saara, o maior deserto quente do mundo, poderia ser completamente fechado? Inacreditável, certo? Este enorme território de areia e calor escaldante que abrange grande parte do norte da África passou a ser uma área restrita. Mas por quê? Houve uma descoberta horripilante que deixou todos, desde cientistas até governantes, extremamente surpresos. Vamos mergulhar no que torna este deserto tão fascinante e por que essa descoberta recente deixou todos tão nervosos. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Primeiro, para termos uma noção do tamanho e da localização do Saara, vale lembrar que esse deserto é imenso. Ele se estende por mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, o que é aproximadamente o tamanho dos Estados Unidos. Ele passa por 11 países, incluindo Argélia, Chad, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. Com suas infinitas dunas, planaltos rochosos e imensidões arenosas, ele é uma parte icônica da geografia do nosso planeta. E não é apenas o tamanho que é impressionante, mas também seu clima extremo. O Saara é um dos lugares mais inabitáveis da Terra, com temperaturas chegando acima de 50 graus Celsius durante o dia e caindo à noite. A chuva é rara, e a paisagem é marcada por oásis que servem como pontos cruciais na manutenção da vida, tanto para os humanos quanto para a vida selvagem. Vamos viajar no tempo. O Saara nem sempre foi um deserto. Há milhares de anos ele era uma paisagem cheia de verde, repleta de rios e lagos onde havia uma variedade de animais e plantas. Civilizações antigas prosperaram aqui, deixando para trás artefatos fascinantes e artes rupestres que contam histórias de um passado mais verde. Pense, por exemplo, nos Garamantes, que construíram sofisticados sistemas subterrâneos de irrigação, ou nas rotas comerciais transaarianas que ligavam os reinos africanos à Europa e à Ásia. Estas rotas facilitaram não apenas a troca de bens, como ouro e sal, mas também ideias, culturas e tecnologia. Voltando para os tempos atuais, o Saara é mais do que apenas uma maravilha histórica. É um agitado ponto turístico que atrai aventureiros de todo o mundo que se aglomeram para experimentar as vastas dunas, a cultura única das comunidades do deserto e as deslumbrantes noites estreladas. Além disso, ele é um lugar repleto de tesouros para a pesquisa científica. Desde o estudo de mudanças climáticas antigas até a exploração de possíveis novas espécies, os cientistas estão constantemente descobrindo os segredos do deserto, mas toda essa empolgação tomou um rumo sombrio recentemente. Algo foi descoberto no Saara que levou ao seu fechamento repentino e total. Isso não é um acontecimento qualquer, é um fato importante o suficiente para interromper o turismo, a pesquisa científica e a vida das comunidades locais. As autoridades têm estado caladas, mas as consequências são enormes. Imagine se esta descoberta mudar a nossa compreensão da história, ameaçar o delicado ecossistema do deserto ou mesmo representar uma nova ameaça global. Certo, então vamos entrar no cerne do assunto. A descoberta que levou ao fechamento do deserto do Saara. A história começa em uma expedição aparentemente comum. Uma equipe de cientistas equipada com a mais recente tecnologia partiu para explorar partes desconhecidas do Saara. Essas expedições acontecem regularmente, mas esta estava prestes a se tornar extraordinária. Era de manhã cedo, o tipo de manhã em que o sol do deserto está apenas começando a fazer sentir sua presença, e o ar ainda está fresco. A equipe era uma mistura de exploradores experientes do deserto e jovens pesquisadores entusiasmados, vindos de vários campos de estudo: arqueologia, geologia e climatologia. Eles estavam seguindo uma pista de imagens de satélite que mostravam formações incomuns sob a areia em uma área particularmente remota do deserto. Essas formações não correspondiam a nada registrado anteriormente. Usando um radar de penetração no solo e outras ferramentas de alta tecnologia, eles começaram sua investigação. As imagens de radar mostraram algo enorme enterrado sob várias camadas de areia. Mas enquanto eles cavavam, a empolgação se transformou em choque. O que eles encontraram estava muito além de qualquer coisa que poderiam ter imaginado. A equipe foi liderada pela doutora Amelia Sanders, uma renomada arqueóloga com anos de experiência estudando civilizações antigas. Ao seu lado estava o Dr. Raj Patel,
um geólogo que passou décadas estudando as paisagens mutáveis do Saara. Eles se juntaram à doutora Lila Chen, uma climatologista que pesquisa padrões climáticos antigos, e um grupo de estudantes de pós-graduação ansiosos para colocarem seus nomes na história. Mas não eram apenas cientistas que compunham a expedição. Os guias locais, que conhecem o deserto como a palma de suas mãos, foram cruciais para navegar no terreno traiçoeiro. Seu conhecimento dos caminhos ocultos e dos oásis do deserto foi inestimável. Agora vamos falar sobre o que eles realmente encontraram. Enterrada nas profundezas da areia, eles descobriram uma enorme estrutura antiga. Pense nela como uma cidade congelada no tempo, intocada por milênios. A arquitetura era diferente de qualquer coisa já vista antes, com enormes edifícios de pedra, complexas esculturas em relevo e artefatos bizarros que não correspondiam a qualquer cultura antiga conhecida. A primeira coisa que encontraram foi uma gigantesca entrada de pedra parcialmente desabada, mas ainda assim, de pé sobre a areia. Enquanto eles retiravam mais detritos, ficou claro que esta não era uma única estrutura, mas parte de um extenso complexo subterrâneo. As paredes eram adornadas com relevos, retratando cenas estranhas, quase sobrenaturais. Criaturas que pareciam híbridos de animais e figuras humanas com membros e olhos alongados. Do lado de dentro, eles encontraram câmaras cheias de artefatos. Havia ferramentas feitas de materiais que não pareciam pertencer a esta era ou região, símbolos misteriosos que nenhuma linguagem conhecida poderia decodificar e o que pareciam ser mecanismos avançados muito à frente daquele tempo. Era como se esta civilização tivesse conhecimentos e tecnologias que deveriam ter sido impossíveis para a época. As implicações desta descoberta são chocantes. Se estas estruturas e artefatos forem verdadeiros, eles poderiam reescrever a nossa compreensão da história humana. Isto poderia ser uma evidência de uma civilização perdida, com conhecimentos e tecnologias avançados, que antecedem todas as culturas antigas conhecidas. Pense nas implicações para a nossa compreensão da evolução humana, da tecnologia e até mesmo da migração de povos antigos. Do ponto de vista científico, isso também poderia trazer explicações sobre os padrões climáticos do passado. A análise inicial da doutora Chen sugere que a região pode ter sofrido mudanças climáticas drásticas, o que poderia explicar como uma civilização tão avançada prosperou no que hoje é um deserto. A primeira reação da equipe foi uma mistura de alegria e perplexidade. Para a doutora Sanders foi como encontrar a Atlântida no meio do deserto. A equipe estava ciente do potencial significado histórico da descoberta, mas também entendia a necessidade de cautela. Eles rapidamente estabeleceram um perímetro no local e começaram a documentar tudo meticulosamente. Eles sabiam que precisavam proteger suas descobertas até que pudessem ser devidamente estudadas. O Dr. Patel estava particularmente entusiasmado com as implicações geológicas. Ele acreditava que um estudo da idade e dos materiais utilizados nas estruturas poderia revelar novas informações sobre o antigo ambiente do Saara. Enquanto isso, a doutora Chen já estava formulando hipóteses sobre os dados climáticos que poderiam ser obtidos a partir desta descoberta. A notícia se espalhou rapidamente. Os primeiros a divulgarem o acontecimento foram alguns dos estudantes de pós-graduação que não conseguiram conter sua empolgação e fizeram postagens enigmáticas nas redes sociais. Em poucas horas, a história foi divulgada pelos meios de comunicação locais e logo depois alcançou o mundo todo. A cobertura inicial da mídia foi intensa, para dizer o mínimo. As manchetes variavam de civilização perdida encontrada sob o Saara, até tecnologia alienígena descoberta no deserto. Os canais de notícias enviaram correspondentes às cidades mais próximas, tentando chegar o mais perto possível do local. O público ficou muito curioso e clamando por mais informações. Pessoas ao redor do mundo especulavam descontroladamente se isso seria uma evidência de uma antiga civilização avançada que foi exterminada por um cataclisma, ou se poderia ser uma prova de contato com seres extraterrestres. Teorias da conspiração começaram a se multiplicar, uma mais estranha do que a outra. Enquanto isso, cientistas e historiadores pediam cautela, enfatizando a necessidade de uma investigação cuidadosa e da revisão em pares por diferentes cientistas antes de tirar conclusões precipitadas. Em resposta ao frenesi da mídia, a equipe emitiu uma declaração formal, descrevendo sua descoberta e a necessidade de um estudo cuidadoso. Eles prometeram compartilhar as informações com a comunidade científica e o público, assim que tivessem informações mais concretas. No entanto, a empolgação inicial rapidamente se transformou em preocupação. Surgiram relatos de que alguns membros da equipe adoeceram após entrar em certas câmaras.
Houve rumores de sons estranhos e distúrbios eletromagnéticos na área. Os guias locais falaram de antigas maldições e alertaram os cientistas para deixarem o local intocado. Isso levou o governo a intervir. Eles impuseram uma zona estritamente proibida ao redor do local, citando preocupações de segurança e a necessidade de preservar a integridade da descoberta. A segurança foi reforçada e o acesso foi restrito a um grupo seleto de pesquisadores. O fechamento do deserto do Saara foi oficialmente anunciado e todo o turismo e viagens não essenciais foram interrompidos. O fechamento repentino teve um efeito dominó. Empreendimentos turísticos, empresas locais e pesquisadores com projetos em andamento foram todos afetados. Houve frustração e confusão, mas também um profundo sentimento de curiosidade. Todos queriam saber o que exatamente tinha sido encontrado sob as areias do Saara. Assim que a poeira abaixou, especialistas de vários campos começaram a fazer suas avaliações da descoberta. A doutora Sanders e sua equipe colaboraram com historiadores, arqueólogos e cientistas de todo o mundo para analisar os artefatos e estruturas. Os resultados preliminares foram inacreditáveis. A datação por radiocarbono de alguns materiais orgânicos encontrados no local sugeria que esta civilização viveu há mais de 10.000 anos, antes das civilizações do Antigo Egito e da Mesopotâmia. Esta foi uma mudança de paradigma para os historiadores, pois sugeria a existência de uma civilização avançada até então desconhecida. Os estudos geológicos do Dr. Patel revelaram que os materiais usados na construção não eram nativos do Saara, indicando que teriam vindo por rotas comerciais ou pela migração de regiões distantes. Isso apoiou teorias de que as civilizações antigas estavam muito mais interconectadas do que se pensava anteriormente. A doutora Chen e outros climatologistas ficaram igualmente intrigados. Eles encontraram evidências de leitos de rios e lagos antigos, indicando que o Saara já foi uma paisagem verde exuberante. Isso se conectava com as teorias pré-existentes sobre a história climática do Saara, mas acrescentava dados novos e mais concretos para apoiar essas ideias. À medida que os estudos avançavam, várias hipóteses surgiram. Uma teoria sugeria que esta civilização poderia ter possuído conhecimentos avançados de agricultura e gestão da água, o que lhes permitiu prosperar em uma área que mais tarde se tornou inóspita. Outra hipótese especulava sobre a possibilidade de um evento cataclísmico, como uma grande seca ou uma mudança nos padrões climáticos, que teria forçado essa civilização a abandonar sua cidade. Isto poderia explicar o desaparecimento repentino de uma cultura tão avançada. Havia também algumas teorias mais bizarras. Alguns pesquisadores especularam sobre possíveis influências extraterrestres, dada a natureza avançada dos artefatos e as esculturas peculiares. Embora essas ideias despertassem a imaginação do público, a maioria dos cientistas permaneceram cautelosos, enfatizando a necessidade de mais evidências. A descoberta e o fechamento do Saara em seguida levantaram preocupações ambientais significativas. O Saara é um ecossistema delicado, lar de uma flora e fauna únicas, adaptadas às suas condições extremas. Este equilíbrio poderia ser perturbado com a chegada de mais pesquisadores e a possibilidade de que o interesse na região crescesse ainda mais. Uma preocupação imediata era o impacto das atividades de escavação no local. Escavar grandes áreas poderia perturbar o habitat natural das espécies do deserto e, potencialmente, introduzir contaminantes que estavam previamente enterrados. Havia também o risco de danificar locais antigos de forma irreparável, se eles não fossem manuseados com o máximo cuidado. Outra grande preocupação era o potencial de contaminação. A cidade antiga tinha ficado isolada do mundo exterior durante milênios. A introdução de bactérias e poluentes modernos poderia perturbar o equilíbrio ecológico. Da mesma forma, agentes patogênicos antigos que pudessem ter sobrevivido poderiam representar uma ameaça, tanto para os pesquisadores como para a população local. Os ambientalistas e conservacionistas pediram protocolos rigorosos para garantir que o local fosse estudado de forma responsável, o que incluía a limitação do acesso, a utilização de técnicas não invasivas sempre que possível, e a garantia de que qualquer escavação fosse seguida por avaliações de impacto ambiental abrangentes. A descoberta também motivou novas previsões sobre as mudanças ambientais futuras. Se o Saara sofreu transformações tão drásticas no passado, o que isso nos diz a respeito do seu futuro? Alguns climatologistas sugeriram que o estudo dos vestígios da cidade antiga poderia fornecer pistas sobre como o Saara poderia mudar novamente. Por exemplo, se as evidências mostrassem que o Saara já teve períodos úmidos regulares, isso poderia sugerir que mudanças climáticas semelhantes
podem ocorrer novamente. Esta informação poderia ser crucial para o planejamento futuro, especialmente tendo em conta os desafios colocados pela mudança climática. Poucos dias após a descoberta, as autoridades locais foram informadas. Elas rapidamente perceberam a possível dimensão da situação e notificaram os governos da região. Uma série de reuniões de alto nível foi realizada envolvendo agências ambientais, departamentos arqueológicos e forças de segurança. Nela, a decisão de fechar o Saara foi tomada rapidamente para proteger o local e o ambiente ao redor. No final da primeira semana, foi feito um anúncio oficial. O acesso ao Saara, especialmente a região ao redor do local da descoberta, estava restrito. Isso significou o fim das excursões turísticas, de novas expedições de pesquisa e uma presença militar significativa para fazer cumprir esses novos regulamentos. O fechamento envolveu uma rede complexa de autoridades. Localmente, os governos dos países que abrangem o Saara estiveram diretamente envolvidos. Nacionalmente, cada país mobilizou recursos para proteger as suas respectivas partes do deserto. Internacionalmente, organizações como a Unesco e ONGs ambientais foram trazidas para fornecer conhecimento especializados e ajudar na fiscalização. O envolvimento da Unesco foi crucial, porque o local tinha potencial para ser classificado como um patrimônio mundial da humanidade, dado o seu significado histórico. Isso elevou o assunto a um nível de atenção e responsabilidade global, garantindo que o local fosse preservado corretamente. A segurança era uma prioridade máxima. O primeiro passo foi proteger o local da descoberta para evitar saques ou danos acidentais. Unidades militares dos países envolvidos estabeleceram um perímetro, garantindo que apenas pessoal autorizado pudesse entrar. Isto foi seguido por uma avaliação completa de quaisquer perigos imediatos, como instabilidades estruturais ou riscos potenciais para a saúde vindos de materiais enterrados há muito tempo. Por segurança, as populações locais que vivem perto da área foram evacuadas. Essa foi uma medida de precaução para protegê-las de quaisquer riscos desconhecidos e para evitar interferências não intencionais no local. O processo de evacuação foi conduzido com cuidado, com esforços feitos para realocar os residentes para moradias adequadas em cidades próximas. Os protocolos de acesso restrito eram rígidos. Apenas um grupo seleto de pesquisadores e funcionários do governo foram autorizados a entrar no local. Eles tinham que passar por verificações rigorosas e aderir a diretrizes minuciosas para minimizar o impacto ambiental e garantir a integridade do local. Comunicar o fechamento ao público foi uma tarefa delicada. As autoridades emitiram uma série de anúncios públicos explicando os motivos do fechamento e a importância de proteger o local. Eles enfatizaram a necessidade de segurança e preservação, pedindo a cooperação do público. Os anúncios foram feitos por vários canais: televisão, rádio, mídias sociais e sites oficiais do governo. Eles tentaram fornecer informações claras e consistentes para evitar o pânico e a especulação. Com uma descoberta tão polêmica, era certo que a desinformação iria se espalhar. As autoridades trabalharam duro para administrar a preocupação do público. Foram criadas linhas de atendimento e centros de informação, onde as pessoas poderiam obter esclarecimentos. Foram realizadas coletivas de imprensa regular, onde cientistas e autoridades responderam a perguntas e desmascararam boatos. Equipes de mídia social foram mobilizadas para monitorar e combater informações falsas. Campanhas educacionais foram lançadas para informar o público sobre o significado da descoberta e as medidas que estavam sendo tomadas para garantir que ela fosse estudada com responsabilidade. As implicações da descoberta se estendiam além do Saara. Se os antigos artefatos da cidade revelassem novas tecnologias ou práticas, isso poderia ter repercussões globais. Imagine se os pesquisadores descobrissem técnicas antigas para a gestão da água ou agricultura sustentável que pudessem ser aplicadas hoje. Esse conhecimento poderia revolucionar como abordamos a conservação ambiental e a gestão de recursos. Além disso, a descoberta poderia influenciar como entendemos e respondemos à mudança climática. Estudando como esta antiga civilização se adaptou ao seu ambiente, poderemos obter conhecimentos sobre estratégias de resiliência e adaptação para as sociedades modernas que enfrentam desafios ambientais semelhantes. Num sentido mais imediato, o fechamento do Saara teve repercussões econômicas também. A paralisação do turismo afetou as economias locais, e projetos de pesquisa em andamento foram suspensos. Os governos e as organizações tiveram de encontrar um equilíbrio entre a proteção de um importante sítio arqueológico e o apoio à sobrevivência de pessoas que dependiam do deserto.
O estado atual das pesquisas ainda é muito ativo. Após o fechamento inicial da área, uma equipe multidisciplinar de especialistas tem trabalhado incansavelmente para explorar e compreender a antiga cidade descoberta sob a areia. Esta equipe inclui arqueólogos, geólogos, climatologistas, historiadores e muito mais, todos trazendo seus conhecimentos únicos para o projeto. Sua primeira tarefa foi mapear o local extensivamente usando tecnologias avançadas, como radares de luz e de penetração no solo. Eles conseguiram criar modelos 3D detalhados das estruturas subterrâneas sem causar mais perturbações no solo. Para mais mergulhos profundos em descobertas e mistérios incríveis de todo o mundo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para nunca perder um vídeo novo. Comente também o que achou dessas descobertas, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.